Gravando. Boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais este evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber todos vocês aqui, contar com a assistência de todos vocês e, em especial, já começo saudando a nossa palestrante, que hoje irá nos brindar com uma exposição sobre um tema que é extremamente importante e que casa aí como uma luva, né, para essa semana de temas diferenciados para o seu TCC. Porque, com certeza, todos aí neste final de curso ficam pensando qual a temática seria ideal escolher e o que nós podemos dizer. Lógico, você deve optar por uma área que você goste de estudar, porque você vai precisar estudar muito, vai precisar ler muito para poder fazer um trabalho de estofo, um trabalho bem apresentado, com boas citações. Então, é importante que você estude sobre uma temática que você realmente goste. Mas o que a gente pode também indicar é que a área de direito digital é um novo ramo do direito. Então, se você escrever sobre direito digital, a sua tese, o seu trabalho de conclusão de curso poderá servir de referência para outros alunos que poderão consultar o seu trabalho. Se você fizer um trabalho realmente bem elaborado, quem sabe você pode publicá-lo em algum lugar. Então, realmente é uma área que vale a pena você estudar, se dedicar, conhecer, porque é a área do futuro. E a LGPD vem nessa seara para regulamentar essa situação nova que nós estamos vivendo aí na nossa sociedade. Então, eu quero agradecer muitíssimo a doutora Estela Aranha. A doutora Estela é uma das grandes autoridades do Brasil em relação a direito digital, uma pessoa que toda a comunidade acadêmica, científica reverencia, uma pessoa que tem a nossa total admiração. Então, eu agradeço muito por ela ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco hoje, para fazer essa fala. E também aproveito para saudar a Júlia Otani, que é a nossa coordenadora na Coordenadoria de Metodologias de Estudo e Aprimoramento Acadêmico da nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Também não quero esquecer de agradecer o nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que está à frente dessa gestão, realizando um grande trabalho e proporcionando que nós possamos realizar eventos como esse. E agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Evento, doutor Alexandre Rolo, por todo o suporte e às colegas e amigas da comissão da Secretaria das Comissões, que estão aqui nos assessorando e dando todo o suporte para que esse evento possa acontecer. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Júlia para que ela faça a apresentação da nossa palestrante. Estamos todos e todas ansiosas para ouvi-la, doutora Estela. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, doutora Adriana. Boa tarde, doutora Estela. Boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer e dizer que é um privilégio participar desse webinar. E agora eu vou apresentar a doutora Estela Aranha de uma forma um pouco mais resumida, o currículo dela. A doutora Estela Aranha é especialista em Direito Digital, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Direito à Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Estudos Avançados GEA, Surveillance, Tecnologia e Controle e presidente da Secretaria de Proteção de Dados e Direitos Fundamentais do Instituto de Direitos Humanos, Joaquim Herrera Flores. Agora eu passo a palavra para a doutora Estela Aranha. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a introdução da doutora Adriana, agradeço a Júlia também. Enfim, primeiro eu queria dizer da importância, né, dessa matéria que a gente coloca às vezes numa caixinha do direito digital, mas as relações digitais hoje perpassam todos os ramos de direito, né, cada vez mais. A gente viu quando, agora principalmente, né, com a pandemia, a maioria das pessoas que estão em casa e mesmo assim quem tem que sair para trabalhar eventualmente, mas com as lojas fechadas, com tudo fechado, nós estamos
fazendo grande parte das nossas relações mediadas pelo uso do computador ou celular ou pela internet, né? E aí tem, enfim, diversas questões que perpassam aí todos os ramos de direito aí utilizando essa mediação digital na nossa vida, né? Então, para além de ser uma questão do direito digital em si, questões próprias da internet, a mediação pela rede, a mediação online, pelos aparelhos, pelos devices, vão perpassar todos os ramos do direito. Então, independente se você é especialista ou não no direito digital, sempre é bom entender um pouco essa questão, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de LGPD, aqui pediram a bibliografia, depois eu vou citar alguns livrinhos aqui para assim, para quem quiser começar a entrar no tema. E é um tema para TCC super interessante, que tem diversos aspectos para estudar, porque isso você pode correlacionar com muitas matérias, desde ontem eu estava fazendo justamente um debate de investigação criminal e proteção de dados e privacidade, que é um aspecto que você pode levar até as relações civis, o próprio direito digital, as questões de privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados e privacidade, a questão da proteção de dados como direito humano fundamental, que a gente vai falar aqui, então tem um ramo grande de direitos humanos aí, e aí tem vários outros fatores, enfim. Isso no concorrencial é muito forte, as grandes discussões, as grandes questões tecnológicas, a gente vai ver nos Estados Unidos que passa pelo concorrencial, então todos os ramos de direito têm alguma interconexão com a área digital, então ele pode ser estudado quem tem interesse ou quem quer especializar em todas as áreas, né? Porque o que a gente vê é que hoje a gente vive uma nova economia, né? Que virou clichê, agora diminuiu um pouquinho, mas antes todos os cursos que a gente ia fazer de proteção de dados e privacidade, a primeira capa era uma imagem do The Economist, que era os dados são o novo petróleo, porque tinha se passado o valor dos dados, se passou o valor do petróleo nas bolsas de valores, né? Que hoje que os dados, a monetização, né, dos dados pessoais hoje é o negócio mais lucrativo do planeta. As grandes empresas que estão listadas em bolsas e as grandes marcas de imagem hoje estão baseadas justamente no uso desses dados pessoais massivos, que é a Alphabet, que é a empresa mãe do Google, né, a Amazon, que apesar de ser uma varejista, um comércio, ela basicamente, o seu modelo de negócios é baseado em dados, a Apple, que tem os aparelhos, mas a grande questão dele também é o uso de dados, o Facebook, a Microsoft. Então, os grandes valores hoje, todos perpassam pelo esse uso e processamento de dados em larga medida. Então, é a grande coleta, esse processamento e como eles usam esses dados, porque, na verdade, o que existe, né? A coleta desses dados são usadas para orientar os hábitos, gostos e interesses e direcionar as propagandas para que elas sejam o mais eficientes possíveis, que a gente perceba ela de forma que nos atinja mais, diferente antigamente que qualquer propaganda era dirigida ao público geral, hoje ela é dirigida especificamente de acordo com o seu interesse, né? E isso todo mundo se direcionou. De cada dia mais existe a mídia que a gente chama offline, né? A propaganda em TV e jornais, cada dia mais tem menos investimento e a gente vê todo esse investimento indo para a internet, porque ela consegue, a partir do momento que você usa e processa os dados, você consegue direcionar os seus anúncios e as suas coisas para cada pessoa de acordo com o seu perfil. E porque isso é importante? É importante ter em mente que isso vai gerar a questão da regulamentação disso, né? Quando você usa isso, você leva a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, né? E cada vez mais, que hoje em dia a gente ainda tem uso cada vez maior de inteligência artificial, machine learning, isso também é uma área muito legal de ser explorada aí nos estudos de TCC, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas inteligência artificial também é um ramo de direito ainda no direito pouco explorado, e a gente tem tanto o uso da inteligência artificial no sistema de justiça, como tribunais que usam inteligência artificial para fazer processar alguns processos, até alguns julgamentos interlocutórios, como também o uso de inteligência artificial enfim, que tem que se discutir, para auxiliar, né, jurimetria, para auxiliar os escritórios de advocacia,
como também como vai ser regulado o uso da inteligência artificial, que tem tudo a ver também com a proteção de dados, né? Hoje, nossos dados, as empresas que têm esses dados, simplesmente elas têm absolutamente tudo. Dando o exemplo, né, que é o Google, por exemplo. O Google Maps a gente tem no nosso celular, o algoritmo da empresa consegue identificar todas as rotas mais comuns do usuário e determinar onde você mora, qual é a sua residência, o que você consome, porque ela tem todos os dados. Então, por exemplo, uma empresa hoje, nem se ela tem o que eles chamam de geolock, que é o número de geolocalização que te segue, ela nem precisa mais ver seu CPF para ver se você é solvente, não é? Isso nem tem mais importância para as grandes empresas. O geolock é muito mais importante, é um dado muito mais importante, porque coloca muito mais claramente o seu padrão de consumo, né? E a gente não percebe, mas a gente tem esse geolock instalado em quase todos os nossos aplicativos, inclusive eles abertos aí, onde a gente coloca, né? Então, a gente tem todos esses dados de consumo, de vida nosso, mapeados para depois direcionar o nosso consumo, que é onde a gente trabalha, onde a gente mora, como a gente se desloca, quanto tempo a gente fica na rua, enfim, tem até aplicativos que sabem se você realmente está próximo do seu telefone ou não. Agora, com esses apps de rastreamento de contatos, né, no Covid, a gente vê que tem até a possibilidade de saber se você deixou o celular em casa e saiu sozinho ou não. Então, a gente tem isso, né? E acho que mais grave que isso, além de saber todos os seus hábitos aí que você tem, por exemplo, o Facebook, ele tem uma questão de coleta de informações psicológicas suas, né? Eu falo Facebook, mas todas aquelas empresas que você curte, né? Tipo, o Instagram, ou enfim, outras questões que você curte, que você tem redes sociais que você reage, né? Por exemplo, que é um exemplo, né, do Facebook, com 150 likes no Facebook, ele consegue saber do usuário mais dados do usuário que seus próprios familiares, né? Com 70 curtidas, você sabe mais que um roommate, né? Que a pesquisa foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos. E com 300 likes, você consegue traçar um perfil psicológico mais detalhado que o seu companheiro amoroso, né? Isso é uma das pesquisas que foram feitas tanto em Cambridge quanto em Stanford, que determinaram essa questão, né? Com assim, mínimo, né? 10 curtidas, você consegue saber mais que seu colega de trabalho. Então, quer dizer, muita informação que a gente não percebe está dando, porque você acha que está dando um like, reagindo lá numa rede social, e na verdade você está mostrando seu perfil psicológico, e ele pode ser usado e está sendo usado como foi quando a gente viu, por exemplo, aquele escândalo da Cambridge Analytica. Não sei se vocês lembram, né, disso, mas que foi interferência nas eleições, em várias eleições em vários lugares do mundo. Dizem que foi usado aqui, mas tem no Brexit, né, foi determinante para a saída do Reino Unido da União Europeia, o uso do Facebook para a informação das pessoas, né? E também na eleição do Trump, enfim, outras coisas, que na verdade, você traçar perfis psicológicos e trabalhar aí com dados psicológicos para você manipular as reações das pessoas diante dos fatos e depois a opinião das pessoas. Então, a proteção de dados também aí é uma questão importante para a democracia e para a política, né? Outras coisas. Então, assim, a lei de proteção de dados a questão é o seguinte: quem é dono dos seus dados pessoais, né? Porque a ideia da legislação de proteção de dados justamente é de alguma forma tornar que o titular dos seus dados, eles definam quando eu posso usar os seus dados, como eles podem ser usados, para que fim eles podem ser usados, né? Essa é a base de toda a legislação da proteção de dados. E também para permitir uma regulação desse novo mercado, né? Já que hoje é impossível a gente não trabalhar com essa ferramenta de dados, elas estão aí, elas também têm, a gente está criticando algumas coisas, mas ela tem usos bons, interessantes, tanto o uso de Big Data quanto de inteligência artificial, por exemplo, grandes avanços na medicina são feitos com isso. Então, a ideia da legislação é, ao mesmo tempo, proteger nossos dados, né, mas também ter um fair use disso, né? Que data for good, que também falam que são dados para o bem. A gente pode evoluir muito, tanto no serviço, no comércio, no conforto né? A gente tem um conforto nessas ferramentas tecnológicas aí para fazer as nossas escolhas, né? A gente só tem que
tem que ter transparência, a gente tem que saber a finalidade, tem que saber para que estão sendo usados, o que a gente está sendo monitorado. Isso tem que ter, né, essa clareza, e a gente tem que concordar com isso, né? Não simplesmente ser seguido por todos os lados. Até porque isso tende a piorar, ser cada vez mais presente na nossa vida. A gente viu com a pandemia todas as empresas fazendo a transformação digital, e agora tem a questão do 5G, que o Brasil está atrasado, mas enfim, vai entrar uma hora e o mundo inteiro, que é outro ramo super interessante de estudo para vocês, que eu também indicaria, que é o da internet das coisas. Né? 5G é uma velocidade quase que real, né, da internet. Você consegue, por exemplo, um médico conseguiria operar, da China consegue operar no Brasil, tamanha a precisão de resposta da internet, né? E ela vai, isso ajuda a incorporar nas coisas, né, nos instrumentos de casa. Eu brinco cada vez mais, por exemplo, aqui eu comprei aqui, agora na pandemia, aquele robozinho que aspira a casa, né? Porque eu nunca comprava, porque eles pegam todos os dados de casa, mas aí eu travei minha coluna, entre a coluna e os dados, eu dei meus dados, né? Eu brinco, né? Mas enfim, a gente tem que regular isso, justamente isso, para você não precisar dar os seus dados e preservar, você tem que preservar os dados e a coluna, e ter o robozinho que te ajude, né? Por isso que a gente fala que é importante a proteção de dados. Mas assim, hoje tem esse aspiradorzinho aqui, mas cada dia mais vai ter a geladeira, o fogão, hoje a televisão já é inteligente, cada vez mais os objetos serão inteligentes, tem aquele Alexa, enfim, outros, mas cada dia vai ser mais comum, para além do nosso telefone, isso aqui tem tudo, né? Tem toda a tua vida aqui. Os telefones sabem mais do que você, né, de dados. Mas a gente quer ter o conforto, que as coisas funcionem, mas a gente tem que saber isso que pode... Então, assim, a gente não pode permitir tudo, porque isso fere os direitos individuais, mas também não dá para proibir tudo, porque você quer o que a tecnologia vai trazer de melhor aí para nosso progresso da humanidade, mas a gente tem que ter um ambiente regulado aí para todo mundo, né? Então, vamos lá, a LGPD, como todas as leis de proteção de dados, se fundamentam num direito que a gente chama, que é o direito à autodeterminação informativa, que também é outra coisa que é legal, quem quer estudar teoria, né? Ele é diferente do direito à privacidade, porque a gente tem, o que a gente diz assim é que o direito à privacidade seria um direito mais passivo, do tipo, é o direito do Estado não intervir na sua privacidade, por mais que ele tenha vários elementos em comum, que né, de você manter o seu desenvolvimento livre, né, que é a ideia dos dois direitos manterem, né, você não ter essa interferência, eles são diferentes porque esse direito à autodeterminação informativa, ele é um direito que ele tem uma série, ele é um direito ativo, vamos dizer assim, o outro é mais passivo. Por quê? O direito à privacidade é assim, você não pode invadir a minha privacidade nesses pontos, que é a minha correspondência, o conteúdo da minha comunicação, a inviolabilidade do lar. Já o direito à informação informativa é o seguinte, você pode sim ter acesso aos meus dados, mas esse acesso tem que ter alguns limites. E para isso são criados uma série de procedimentos para você regular o uso de dados pelas empresas, pelos governos ou por qualquer um, né? Então, e esses procedimentos são uma obrigação positiva, porque assim, você só pode usar esses dados se você fizer tais e tais e tais coisas de tal e tal forma. Então, a gente fala muito que ele é um direito procedimental, porque ele cria uma série de procedimentos que tem que ser seguidos para usar o dado. Inclusive, esse direito, a primeira vez que ele aparece de forma sistematizada foi uma decisão de 1983 na Alemanha, que o Tribunal Constitucional alemão, no caso do censo, justamente, porque a gente discutiu isso do IBGE no caso do censo, e provavelmente a autodeterminação informativa vai ser também reconhecida pelo Tribunal nosso STF, como foi na liminar julgada semana passada, justamente no caso relativo ao IBGE, mas na Alemanha em 83 foi exatamente esse direito, e foi um caso que também o censo queria usar dados em massa, e e os limites foram dados desse direito, aí neste caso o censo da Alemanha, enfim, o tribunal declarou a existência desse direito como emanado dos princípios da dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade, né? Ele é de natureza material e ele é oponível a terceiros e oponível ao Estado, né?
E nesse exercício do direito de autodeterminação informativa, o indivíduo pode exercer o controle sobre a legitimidade do reconhecimento, da divulgação e estou usando os termos, né, do julgamento, do reconhecimento, vamos lá, recolhimento, divulgação e a utilização de seus dados pessoais como somente limitado por lei, ante manifesto interesse público ou atendimento do princípio da proporcionalidade. Então, esse direito é o seguinte, há possibilidade sim de usar os dados pessoais, tanto de recolhê-los, como divulgá-los, como utilizá-los. Mas ele é limitado pela lei. Ou você manifesta o seu consentimento e deixa que seja usado, você deixa que a Google use, você deixa que o Facebook use, você deixa que a Netflix use, que você coloque para oferecer um produto que você quer. Ou manifesta interesse público, ou, por exemplo, no caso da pandemia, no caso de saúde pública, você tem o manifesto interesse público, né? Existem outros interesses públicos que são importantes aí para você utilizar os dados pessoais. E sempre tem que ter atendido esse princípio da proporcionalidade. Então, você não pode recolher um monte de dados que você não precisa para atingir aquela finalidade. Então, se eu preciso tais dados para atingir a finalidade controle da pandemia, eu não preciso pegar o dado da vida inteira dele, né? O que é importante na decisão desse tribunal, ele fala muito da história da criação de profiling, né? De perfis das pessoas. Então, você pega um monte de diversos dados e você cria lá o perfil da pessoa com tudo dela, né? Mostrando. Então, você não vai usar só os dados de saúde para a questão de saúde, educação para educação, das compras. Não, você vai criar esses perfis. E esse uso dos perfis é muito complexo e muito difícil, né? Então, a gente tem que regular isso de uma maneira melhor, né? Na legislação, ela entrou em 2000 na Carta de Direitos Humanos da Europa. Então, na Europa, ela é um direito humano reconhecido pela lei. Aqui no Brasil, nós temos uma emenda constitucional tramitando para reconhecer isso como um direito constitucional, mas na semana passada, na ação direta de inconstitucionalidade do caso, não sei se vocês acompanharam, houve uma medida provisória do governo para que o IBGE tivesse acesso ao cadastro telefônico de todas as operadoras de telefonia do Brasil, de todos os cidadãos brasileiros, para, enfim, para fazer pesquisas, né? Que a medida provisória não disse para que era. E houve um julgamento no STF, que depois a gente pode mandar aí, ele não está, ainda a gente não tem os votos, né? Porque eles demoram para ser transcritos, mas você pode acompanhar no YouTube, é um primor, o voto, tem vários votos super legais, né? O próprio voto da Rosa Weber, que foi a relatora, mas de outros, votos de Gilmar Mendes é muito bom também, eu consegui, dele eu consegui escrito já. Mas é isso, ele também, ele reconhece como existente já no nosso ordenamento constitucional esse direito à autodeterminação informativa como um corolário aí do direito à privacidade, que é muito interessante, porque mesmo que se a LGPD demore para entrar em vigor, a gente tem a proteção dos dados pessoais, né? E aí, enfim, depois nós tivemos a evolução na Europa, teve uma diretiva europeia. A diretiva é quando uma lei na Europa, ela não vale por si, ela orienta que os países criem legislações próprias de cada país para que você implemente ela. Teve uma diretiva europeia de 95, que depois foi implementada por vários países, legislação nacional, e depois nós tivemos o GDPR aqui dando uma aceleradinha, que é a legislação europeia, né, de proteção de dados. No Brasil, há 10 anos nós começamos essa discussão legislativa sobre... Quando começou a discussão do Marco Civil, começou a da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela é filha mas ela foi só aprovada há 2 anos atrás, que tinha a vacatio legis foi postergada e deveria iniciar agora em agosto, né, que é a redação da lei. A gente tem 2 coisas no Congresso tramitando. Tem um projeto de lei, que é o 1179, que mudou várias coisas na pandemia, e um dos artigos ele postergava a vacatio legis, você vai começar a entrar em vigor a lei. Seria a lei em janeiro, e as penalidades, que ele prevê uma Agência Nacional de Proteção de Dados para cuidar disso, né? As penalidades entrariam em vigor em julho. Ela foi aprovada assim no Senado, hoje está votando na Câmara somente aprovar que as penalidades sejam votadas depois. Mas também há uma medida provisória que saiu também semana passada, que coloca o início de vigência da lei para maio. Então a gente não sabe quando a lei entra em vigor, qual diploma que vai entrar primeiro, tá difícil, mas a gente
coloca, né? Hoje, o que a gente tem em vigor, então, já que a lei, a gente não sabe quando vai entrar em vigor em relação à proteção de dados, muito mais forte é o Marco Civil da Internet, que diz que para o uso dos dados, é necessário consentimento válido, que ele é livre, informado, inequívoco para uma finalidade específica e determinada, né? A LGPD já prevê 10 razões legais para que você pode usar, né, os dados e não só o consentimento. O consentimento seria uma delas. Enfim, e tem aí desde formulação de políticas públicas, para crédito, para pesquisa e questão científica, enfim, são um monte de outras questões para além do consentimento para que se possa usar os dados, até o legítimo interesse, que é uma questão que depois, quando aprofundar, que também é uma questão super importante a gente discutir a questão desses requisitos aí para poder usar a lei legal, né? Essas bases legais que você pode usar a lei, cada um deles, que também dá um TCC cada um deles, né? Se a gente também aí para usar. Enfim, a outra coisa que é super legal usar para quem quiser uma coisa mais prática, porque assim, a gente brinca também que a gente tem um lado também assim que tem o estudo puramente acadêmico, mas quem quer colocar, transformar as ideias em produtos e serviços, né? É uma coisa legal também nisso, né? Que é estudar o que a gente chama de privacy by design, que é você quais são as regras que você deveria formular os seus produtos aí de internet para que elas os produtos já nasçam com as questões de privacidade, né? Isso de qualquer produto, qualquer serviço. Então, outra coisa que eu também acho que é um super tema aí que a gente pode entrar. Aí eu não sei o que vocês acham da gente aqui falar mais, mas assim, as principais questões da LGPD, né, que é a questão de respeito aos direitos do usuário, né, que é que os usuários eles têm uma série de direitos previstos na lei e eles podem ser exercidos, né? Um deles é, por exemplo, de você ter acesso, que tipo de informação cada empresa ou cada órgão tem de você, então você tem esse direito garantido. É claro que a gente está falando de uma lei que é uma lei federal que está no arcabouço legal. Então, lá não tem nenhum direito absoluto. É claro, até né, a gente vê umas discussões assim, né? Eu tenho direito a saber os dados que tem sobre mim e a excluí-los, mas não necessariamente todos os dados deverão ser excluídos. Se a empresa precisa, para alguma razão, manter esses dados, seja para cumprimento de contrato, seja para a questão de você... Por exemplo, outra questão que colocavam, que sempre colocam, né? Numa investigação, se a pessoa está sob investigação numa empresa, ela tem que dar os dados? Não vai ter que dar os dados. Então, não é um direito absoluto. Quais são todas as questões desses direitos do usuário, né? Se é uma relação de trabalho, então você sai da empresa, ela vai excluir seus dados? Não vai excluir seus dados, porque ela tem o cumprimento do dever legal de manter os dados guardados, como um colégio também tem que manter os seus dados. Então, enfim, estudar esses direitos dos usuários e como eles serão aplicados, quais são os limites deles também é outro ponto super interessante. É interessante também a lei, a gente, assim, ela traz esses direitos dos usuários, mas um dos objetivos da lei é promover o desenvolvimento tecnológico e não ser um empecilho, né? Então, isso é muito importante. Os dados a lei é para os dados serem usados e não para impedir o uso do dado, né? Porque às vezes a gente vê muita gente, não pode isso, não pode aquilo, tal. Não pode, é como pode, como você minimiza o uso dos dados, como você faz isso de modo que não fira o direito dos usuários, né? Tem uma questão de consumo muito forte, e a outra também é a relação da Lei de Proteção de Dados e Privacidade. Ele fala também na Lei de Responsabilidade Civil, tem artigos de responsabilidade civil que também estão envolvidos, então também é uma área que tem intersecção. E, enfim, o objetivo dela justamente é fortalecer a confiança e a segurança jurídica dessas relações com os entes públicos e entes privados nesses usos dos dados, né? Tendo regras claras para você conseguir aí desenvolver esse uso, né? Então, a gente fala, entre essas regras claras, a gente tem que ter transparência, e tem a lei traz os princípios, né? E esses princípios
principalmente, são a transparência nesse uso desses dados, você tem que ter a finalidade, você não pode pegar um dado que vai usar para alguma coisa e ficar lá no teu banco de dados e usar para qualquer coisa. Então, essa finalidade específica, aí tem outra discussão aí doutrinária, aí, quando que se você pode usar o dado, mudar a finalidade, como é que você tem que fazer, depende da base legal, enfim, é outra questão que você tem que usar. Você fala também outra coisa que ela prevê, é o ciclo de vida dos dados. Você tem que minimizar os usos dos dados, manter o mínimo possível. Por quê? Porque num caso de vazamento, quanto mais dados você tiver, mais você viola aí a questão de privacidade. E a gente fala de vazamento, né? Primeiro que é o seguinte, parece que vazamento é uma coisa distante da gente, não. Todo mundo que tem dado vaza, isso vaza muito. Tem ataques, assim, quando você pede para as empresas aí de TI ver os ataques, assim, eu vi empresas que eu presto consultoria que teve, assim, 15 mil tentativas de invasão no dia, uma coisa pequena, né? Então, você tem os dados. E qual que é a importância aí desses dados? Fala, o que tem vazamento lá? O mais básico são os dados bancários, e senha, que todo mundo sabe os problemas que tem. Mas a lei, por exemplo, ela coloca dados biométricos, entre outros, né? Porque ela fala qualquer dado que pode causar algum tipo de discriminação, como dados sensíveis, né? Que é dados relacionados à etnia, à questão política e outras questões que possam causar discriminação da pessoa. O outro dado que ela classifica como sensível é o dado biométrico. Por quê? Por exemplo, hoje você usa a sua digital para entrar em banco, cada vez mais, né? Para entrar em banco, para você sacar, etc, né? E aí se vaza a tua biometria. Hoje, por exemplo, na Darknet, uma senha custa 0,001 e uma biometria custa R$10 cada uma, R$15 cada uma. Por quê? Porque você está comprometendo a segurança dessa pessoa nas suas transações para o resto da vida. Você pode acessar muitos telefones, muita gente ainda usa, né? Ou então reconhecimento facial, que você usa para abrir o telefone, ou então você para uma conta no banco, para você ter acesso. E a gente vê assim, colhendo dados biométricos à vontade. Um monte de prédio para você entrar, colhe sua digital. Qualquer academia de ginástica de qualquer lugar estão colhendo lá sua digital para você entrar. É impossível hoje você entrar numa academia de ginástica sem digital. E a gente acha que, sei lá, o computador da recepção da academia de ginástica hoje tem todas as salvaguardas de segurança de informação para que não tenha um vazamento desses dados, que não tenha, enfim, a gente sabe que não, né, que ela baixa qualquer programa, que ela entre em qualquer site, então é muita vulnerabilidade nos nossos dados, e esses dados a gente parece que não, mas é um prejuízo muito grande para qualquer pessoa, né, imagina você nunca mais, cada vez mais você precisa de digital ou biometria da face, né, para você usar para entrar nas coisas de segurança sua, bancárias, etc., de telefone, e você tem esses dados aí na Darknet vazados que de repente pode ter acesso a um telefone teu, pode ter acesso ao teu computador, ou pode ter acesso aos teus dados bancários, né? Então, você entender qual é a importância disso na vida das pessoas, né? Não também na prática, né? Enfim, entre outros dados, né? Que o mais comum aí que todo mundo diz é quando vai na farmácia, você dá o seu CPF e tem todo o seu histórico de saúde aí, né? Que a gente... o que faz com esses dados? Ele pode ser usado contra você, né? Você não ter direito ou acesso a alguma coisa porque mostrou que você tem uma doença crônica que de repente você nem tem, você está comprando remédio para outra pessoa, enfim, e você tem problemas de acesso. Hoje tem uma questão clara disso, né? Que o governo federal, que eu estava vendo agora, o governo federal impediu o acesso aos programas de aquele pagamento de auxílio de R$600 a todo mundo no cadastro que era parente de preso. Não só aos detentos, como aos parentes. Então, você estende a penalidade que né, em tese, enfim, por um problema lá, porque eles não, enfim, iam checar se tinham direito ao auxílio ou não tinham direito ao auxílio, mas depois não checaram e todos esses parentes não estão tendo acesso a esse tipo de programa. Então, é uma questão de cruzamento de dados aí e aí, assim, que não teve transparência, que estava tendo isso, e qual a consequência disso, sabe, assim, a gente fala isso no poder público, mas também tem isso no poder privado. Você pode ter alguma questão de emprego que você tenha. Aqui no Brasil você não pode fazer essa discriminação, mas nos Estados Unidos você pode fazer, por exemplo, no plano de saúde, ele ter acesso aos dados de farmácia, e aí
não te aceitar porque acha que você tem uma doença pré-existente não declarada. De repente, você não comprava aquele remédio para você, você comprava para alguém no seu CPF porque era mais prático, ou você usava ela off-label e não tinha aquela doença, enfim, prévia de ter acesso ao plano de saúde. Enfim, são um monte de prejuízos que a gente pode ter quando a gente tem esses dados expostos e enfim, a gente não sabe. E as questões de democracia, que a gente falou aqui em passant, que enfim, o caso Snowden mostra, né? Eu tive o ano passado, imagina, um evento Web Summit em Portugal, de milhares de brasileiros, inimaginável hoje em dia, né? E que teve uma palestra de vídeo, né, no Snowden, que ele mostrou isso, né? Por exemplo, o governo americano monitorava todo mundo, dezenas de cidadãos, não aquele cidadão que você podia ter alguma investigação, alguma coisa, não. Ele simplesmente guardava o dado de todos os cidadãos comuns que não tinham nada, né, pela NSA, que vai que um dia você precise ter acesso àqueles dados. Então, eu não tenho nada, meus dados estão sendo monitorados, que é um absurdo, né? Não é alguém que está sendo investigado, você tem uma fundada suspeita, alguma coisa, não, simplesmente minha vida está sendo devassada, porque vai que um dia alguma coisa eu faça e eles vão lá acessar, né? Enfim, e aí que a Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que ela ajuda de alguma forma a gente pôr alguns limites, mas ela também não resolve, tem um monte de coisas aí que a gente precisa ainda desenvolver para a democracia, que é um debate super interessante aí que se tem. Enfim, acho que a gente podia falar um pouquinho das perguntas. Eu não aprofundei, assim, a gente não sabe, o público é um pouquinho diverso, então a gente não sabe se também dá para aprofundar um tema ou não, enfim, mas podia você, Adriana, falar o que você está querendo ouvir mais sobre o tema e também a gente responder os ouvintes aqui, nós. Eu quero primeiro agradecer essa tua exposição fantástica, né? E só para não fugir, quem está nos acompanhando aí durante a semana, eu tenho falado para todos os palestrantes, eu sinto muita falta das palmas, né? Que é a forma que a gente tem de agradecer as pessoas por ter compartilhado esse conhecimento, porque com certeza eu acho que todos os alunos que estão assistindo estão pensando agora, estão cheios de ideias, né? Tu trouxe tantas novidades e tantas coisas que, sinceramente, eu não sabia de muita coisa, né? Cada vez a gente fica mais apavorado, né? O quanto a nossa vida está sendo monitorada e como esses dados... Eu não sabia desse negócio do aspirador, da maquininha lá que passa para tirar. Eu também queria comprar, agora também estou com medo. Porque eu não sabia que ela, né, coletava os nossos dados. Mas que dados que coletam? Deixa eu falar, eu achei engraçado que eu brinquei que algumas pessoas falavam com a história da Covid, nossa, mas o governo está tendo acesso aos dados do meu telefone, que não é bem assim, a gente até pode falar isso, mas assim, eu olhava assim, a pessoa falava assim, mas as pessoas não tinham ideia que, na verdade, não só o governo, mas dezenas ou centenas de empresas estão tendo acesso a todos os dados, aonde você vai, o que você faz e que hora que você faz, e você não tem ideia, você acha que o governo, não, tá todo mundo aqui acompanhando tudo o que você faz, e essa questão. Não, ontem o professor Wilson Levi, ele comentou uma coisa que eu também não sabia, nunca tinha prestado atenção, ele falou, olha, às vezes você faz uma chamada no Uber, para ir para sua casa, você sabe qual é o melhor caminho, e o Uber faz um caminho diferente, só que ele passa na frente de um supermercado, na frente de uma farmácia, na frente de um restaurante. Então, assim, tem uma questão aí colocada que é de direcionar o público para aquele local. Então, outra coisa que eu também não sabia. Então, eu acho que nós temos várias perguntas, eu não quero ocupar o espaço das pessoas que estão participando aí, tão ansiosas para saber de tanta coisa, mas eu acho que tem uma angústia que, de certa forma, tu tocaste já nessa questão, né, da fragilidade da lei. A lei é um primeiro passo, é tentar estabelecer essas balizas, né, mínimas de proteção em relação aos nossos dados, mas tu mesmo comentaste, né, o Snowden trouxe isso, da dificuldade da gente realmente conseguir confiar, e eu acho que cada vez mais a gente se pega nessa angústia. Eu, por exemplo, depois que eu assisti a Privacidade Hackeada, que eu acho que todo mundo que está aqui precisa assistir, eu passei a entender que, na verdade, as redes sociais acabam me colocando em determinadas situações que faz com que eu pense
de determinada maneira. E aí, quando eu entro agora, eu estava muito tempo longe do Facebook. Aí agora eu voltei. E aí eu consigo perceber que em razão dos algoritmos só aparecem aquele tipo de postagem, aquele tipo de comentário, e isso faz com que se torne tão agudo, né, essas diferenças. Por isso que as pessoas não conseguem mais conversar, não conseguem mais ter tolerância com as opiniões diversas, porque você fica o tempo inteiro só recebendo a mesma informação. E isso é tão difícil. Como seria possível, e aí eu pergunto já bem voltado ao nosso tema, a lei, ela traz alguma coisa que proíba as redes sociais de utilizarem esses algoritmos para acabar nos prendendo em determinadas teias, assim? Ou tem como evitar isso? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fala nada, né, quase de inteligência artificial, a não ser que quando são tratados esses dados com inteligência artificial, você precisa, enfim, é um pouco mais complexo aí, mas o que a gente coloca a necessidade de alguma forma de regulação, eu não digo não necessariamente a lei, pode ser enfim, alguns defendem a autorregulação, eu não sei ainda, porque é muito difícil, né, quando a gente trabalha com tecnologia, da questão de inteligência artificial. Hoje a gente não tem um marco legal de inteligência artificial, das possibilidades, né, e isso que você está falando, por exemplo, o Facebook, ele tende a radicalizar os pensamentos pelo seu algoritmo. Então, você, por exemplo, isso que é o seu tema, se você é vegetariana, ele tende a colocar posts do vegano, que é uma coisa que vai aprofundando e mais tal, porque isso já foi determinado que quanto mais te radicaliza, te coloca mais aquilo, você passa mais tempo, porque é uma informação que você está seguindo, que te agrada. Só que ela faz isso com todas as pautas, né? Inclusive com questão de ódio, né? Redes de ódio. Ela vai cada vez mais radicalizando. Isso é muito complicado. O Twitter até tentou um instrumento de você aparecer na tua timeline sempre um contraponto ou ideias opostas. E tem isso no seu algoritmo de inteligência artificial. Mas também o Twitter é o lugar onde mais tem robô funcionando. Então é meio que assim, as empresas de tecnologia, até depois de tantas críticas, né? Na questão esses são outros temas que não têm a ver estritamente com a LGPD, mas tem a ver, que é a questão de desinformação e a questão da liberdade de expressão e discurso de ódio nas redes sociais. São um outro tema maravilhoso, né? Então, essas redes têm trabalhado com isso, né? E essa coisa de você aprofundar o debate é isso. O Twitter tentou fazer, a gente não sabe muito bem o resultado, o Twitter ainda é uma rede diferente, né? Agora tem, por exemplo, o WhatsApp, que não, em tese não é para ser uma rede social, é um comunicativo com criptografia de ponta a ponta, então o conteúdo não é lido pela empresa, e que tanto é que nem teve regulamentação não muito sobre isso em questões eleitorais, porque ele não é usado com grupos como é usado no Brasil e na Índia, são os únicos países que usam o WhatsApp como rede social, né? Normalmente você usa nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, o WhatsApp é usado comunicação ponto a ponto, é só a comunicação, e as redes sociais são usadas para rede social. Então a gente brinca que ele não foi desenhado para isso e a gente conseguiu o uso anti-designer dele próprio, mas a gente tem essa questão desse aprofundamento aí. E por isso é importante um marco para a inteligência artificial, seja ele com legislação, seja ele com autorregulação, mas um mínimo marco tanto de ética, né, de questões de ética de uso de dados, porque a gente tem também algoritmos que estimulam. Os algoritmos são criados com dados imputados nele, né? E esses dados, eles trazem uma série de questões juntas, né? Não são eles são os dados que você possui. E esses dados têm questões de discriminação de gênero, discriminação racial, que interferem no próprio uso do algoritmo, né? E aí, sejam eles nas redes sociais, aí que são os algoritmos que radicalizam, etc., e assim, isso é um horror, estava lendo esses dias, né? A gente está falando de pandemia, né? Os movimentos, estava lendo nos Estados Unidos, os movimentos anti-quarentena normalmente tem uma participação muito grande dos movimentos anti-vacina. Você imagina a gente encontrar, assim, já são contra a quarentena porque é justamente de dizer, nós temos discernimento e temos que ter direito à nossa, enfim, decisão de o que fazer com as nossas vidas e das nossas crianças. Portanto, a gente faz todo esse movimento pelas liberdades, né, individuais.
Então, o governo não pode impor quarentena, não pode impor lockdown. Então, quem é contra a quarentena, assim, eles estão... é um movimento... E é um movimento muito forte anti-vacina. É um movimento que tem muitos anos. Inclusive, voltaram algumas doenças por conta de percentuais altíssimos. Em alguns estados, nos Estados Unidos, teve um surto enorme de sarampo, por exemplo. Tal. E o que eu estava lendo é o seguinte, que eles criaram, como eles são muito, já um trabalho muito grande nas redes e é o principal meio de comunicação, eles criaram uma forma já de enganar os robôs, os algoritmos que cortavam as desinformações que eles estavam postando no Facebook para que as campanhas dele contra a quarentena e tal, porque as redes sociais, eles estão restringindo muito, né, essas questões contra a questão da Covid. Na política, eles meio que saem um pouquinho de cena e deixam lá o bicho pegar, mas da Covid eles estão entrando fortemente, mas eles já criaram mecanismos e eles entendem muito de processamento, né, desses processamentos aí de inteligência artificial para você se esquivar da inteligência artificial e conseguir espalhar as campanhas na internet. Então, é uma coisa contra o tempo, ao mesmo tempo que você consegue, quando você consegue mais restritivo, eles conseguem mais sair disso, que é um perigo. Imagina o movimento anti-vacina Sim, não, é perigosíssimo, não, com certeza. Agora, eu não quero sabotar mais as pessoas que estão fazendo as perguntas. Vou passar a palavra para a Júlia, para ela ler. Tu preferes que a gente traga em blocos ou a gente traz uma pergunta, tu responde? Como é que tu prefere? Oi? O que vocês acharem melhor. Eu acho que vamos de uma a uma, Júlia. Quantas perguntas, mais ou menos? Pode ser. Tá. Umas 5. Tá joia. Vamos tentar só manter, para ver se a gente não passa muito do horário. A gente tem feito um modelo mais ou menos de 1h30 dos eventos, para não ficar muito demorado depois quando subir para o YouTube, todo mundo poder acompanhar e tudo. Então, vamos lá. Tá. A gente teve vários elogios aqui também. E a primeira pergunta é da Lei Lucy. Ela perguntou se você poderia falar sobre a proteção de dados como direito coletivo homogêneo. Então, enfim, a gente trabalha hoje, a gente tem a proteção de dados também, a gente trabalha como tem direito individual, mas principalmente com direito coletivo, porque, na verdade, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de dados massivos, né? E realmente a gente hoje já teve vários casos, né, que foram atuados como direito coletivo e são aceitos, né, pelo tribunal, estão atuando, como por exemplo o caso do metrô, né, de São Paulo, não sei se vocês conheceram, se utilizaram dos argumentos de proteção de dados. O metrô de São Paulo que é outra questão que a gente tinha que também discutir, que é o uso do reconhecimento facial, né? O metrô de São Paulo estava implantando câmeras de reconhecimento facial em todo o sistema de metrô. E algumas associações entraram com ações, então, pensando na tutela de direitos coletivos e aí, baseado também na questão de infantil, de criança, enfim, a proteção de dados tem de tudo, né? E, assim, você vai falar que também tem uma tutela que eu não falei aqui, da criança e do adolescente. E tem uma tutela também especial em relação aos direitos de criança e adolescente e proteção de dados, que também é um outro ramo de estudos, né? E aí existem outras ações em âmbito coletivo que estão sendo bastante, mais do que um direito individual, é uma questão realmente de tutela de interesse coletivo, e isso, enfim, não só na Europa, né, que se usa muito, nas ações dos Estados Unidos, como está começando uma litigância também no Brasil. Algumas ações, não são muitas, mas de tutela de interesses coletivos relacionados à proteção de dados. Então, é uma questão bastante também interessante para a gente aprofundar. Perfeito. Vamos para a próxima, Júlia. Vamos. A próxima foi da Gabi. Ela perguntou o que faço para denunciar práticas irregulares ou ilegais dos dados? Então, pois aí é o seguinte, hoje na lei prevê uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que na verdade não seria para processar denúncias, mas para justamente acompanhar essa questão com as empresas, uma agência reguladora que, além de emitir normas, ela seria responsável pelas multas, né? Mas ela não, apesar dela estar em vigor a lei, o governo não criou ainda essa autoridade. O que a gente tem hoje em relações de consumo, né? Nós temos
Então, órgãos de direito do consumidor, o PROCON, inclusive, de São Paulo, já tem um campo, proteção de dados. Se você for lá, qual é a denúncia, qual que é o tipo, você entra lá e você tem um campo próprio de dados de privacidade, você já pode fazer uma denúncia do PROCON envolvendo isso em relações do consumo. Então, a gente, inclusive, tem até um artigo na própria Código de Defesa do Consumidor, que fala de dados, de jeito de titular de dados, mas todos os órgãos de consumo estão atuando muito fortemente. E o Ministério Público também, em especial na tutela de direitos coletivos, como a gente comentou aqui, também está fazendo uma atuação de fiscalização. A Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, por exemplo, no caso do nosso próprio dispositivo aqui, o Zoom, fez um questionamento à empresa Zoom, da questão de vazamento de dados, porque é uma questão também de relação de consumo. Então, a gente hoje, principalmente na relação de consumo, nós nem precisamos ainda da LGPD, a gente já está sendo atuado muito, e o Ministério Público também tem atuado isso, em especial o Ministério Público do Distrito Federal, tem um grupo de trabalho só para isso, e tem uma forte atuação com mais de 100 empresas que estão sendo investigadas por abuso de dados, né? Eles têm um grupo já de trabalho, já está avançado em relação a isso. Eu acho que antes passou, alguém perguntou alguma indicação bibliográfica. Isso. Só para não, até trouxe aqui, assim, tem 2 básicos, assim, em português, assim, bem simples, que é esse, que eu não sei se a gente consegue, que é do Bruno Bione, proteção de dados pessoais, a função e os limites do consentimento. Que assim, é um dos livros aí mais básicos que tem, que a gente super legal. Inclusive, eles são do Data Privacy, que é uma instituição de proteção de dados, né, de estudo, pesquisa e ações judiciais, inclusive de proteção de dados também, acho que também para atuar na tutela dos interesses coletivos, também estão trabalhando nisso. Eles entraram como amicus curiae na ação do STF e eles têm um site, e enfim, é super legal o material deles. Vale a pena se acompanhar no site, tem boletins, textos. O outro livro que é do Danilo Doneda, esse aqui, proteção de dados pessoais, da privacidade à proteção de dados pessoais, que ele justamente mostra este caminho do direito individual para um direito da coletividade, é um direito público, né? Porque assim, você, inclusive, a gente está falando de violação individual, né? Como a gente disse, a partir do momento que você começa a predizer esses seus hábitos aí, tanto de consumo como de pensamento que a gente está falando, e isso envolve democracia política, você também começa a conseguir condicionar. Então, a Shoshana Zuboff é muito boa, uma autora americana, a gente tem, só não está aqui, que é Tecnopolítica, eu vou lembrar o nome aqui, eu passo para vocês, da Shoshana Zuboff. Ela tem um artigo sensacional, que é o único artigo que acho que... teve um artigo também no Le Monde Diplomatique, que fala justamente disso, que a partir do momento que você consegue, com um número grande de dados, predizer os comportamentos, você, além de predizer, você começa a condicioná-los. Né? E como você condiciona isso em termos de consumo, mas também pode ser em termos de democracia, enfim, de atitudes. Aí a gente está falando de saúde, por exemplo, de você respeitar ou violar as atitudes de quarentena, etc. Então, ela passa também a ser um direito público. E aí não só no ponto de vista de tutela coletiva, mas também de interesse realmente de toda a sociedade, né? Como não é uma coisa individual. Enfim, e esse livro do Danilo também é muito básico. O outro, que também é um pouquinho, já é mais de teoria, que é outro assunto também que a gente falou, que é esse do Rodotá, que é como é que é a vida na sociedade de vigilância, que é um meio que assim, basicão. Então, todo mundo que puder é outro, mas eu posso passar outros aí também para vocês. Vamos seguir. Esse último eu não consegui pegar para passar para todo mundo, Stella. Stefano Rodotá. E aí chama a vida na sociedade da vigilância, a privacidade de hoje. Uhum. Tá. Depois você me passa, daí eu passo para todo mundo, melhor. São alguns assim, bem básicos para você ter uma noção geral. Tá, perfeito. Nós temos aqui mais perguntas.
Vamos lá. A próxima é da Alessandra Polachini. Ela perguntou como que as empresas de pequeno porte estão se adaptando à LGPD. Pois é, na GDPR, que é a legislação europeia, eles estão, você tem uma gradação, né, para você ter que seguir os padrões da GDPR para implementar, e que a gente não tem no Brasil. Né? Você tem que ter um faturamento mínimo, etc. No Brasil, a lei colocou todo mundo igual, e para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criado pela lei, mas não foi criada na prática, regulamentar isso. Então, a gente não sabe como que vocês estão se fazendo isso. Mas eu acho que assim, o que eu estou acompanhando, que as empresas menores que têm preocupação com isso, aí tem que ter aí dois pesos. Primeiro, que tem empresas super pequenas que usam um volume muito grande de dados, como, por exemplo, startups, que usam dados, enfim, para divulgação, de inteligência artificial, de publicidade, então, ou que usam data lake, né, que são lagos de dados, ou, enfim, que usam Big Data para sua função. Então, apesar de serem empresas menores, e um faturamento nem tão grande, mas elas têm que ter uma proteção maior aí, seguir essas regras, tanto de segurança de informação quanto de proteção de dados, porque é impossível você proteger os dados se você não seguir as questões de segurança mínimas de segurança de informação. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas empresas muito pequenas, como, por exemplo, que eu dei o exemplo, a academia de ginástica. E aí, assim, é claro que você não vai conseguir fazer tudo que você, se você pegar que a lei fala de governança de dados, né, e você implementar um projeto caríssimo, mais caro, mas dá para fazer questões menores que envolve tanto segurança de informação, quanto também você fazer o que a gente chama, né, de privacy by design, que é a melhor coisa, você desenvolver esses produtos usando menos os dados. Então, assim, se você não tem uma segurança de informação robusta para manter biometria segura, que você saiba que não vai ser hackeada, etc., porque você precisa ter as licenças dos seus computadores todas atualizadas, você precisa ter firewall para não ter invasões, você precisa que a recepcionista não fique entrando em qualquer site que possa ter ou usando o pitching, né, que você entra e coloca qualquer site que possa vazar dados. Se você acha que você não vai conseguir implantar todas essas séries de governança de dados pessoais dentro da tua empresa, porque você, enfim, não tem, é uma empresa pequena, não tem dinheiro para implantar as questões técnicas de segurança de informação, nem as questões procedimentais de treinar os funcionários para isso, então você minimiza o uso desses dados, usa o quanto menos possível, melhor, e assim, não use dados sensíveis, porque você precisa de ter uma guarda muito, porque o prejuízo é muito grande. Então, eu acho assim, é claro que a implantação de um projeto de LGPD é caso a caso, assim, e os que eu tenho trabalhado, principalmente com empresas médias, depende, né, do nível que trabalha e tal, então é caso a caso, mas tem um monte de coisas que você pode fazer, inclusive não usar os dados se você não pode mantê-los de forma segura. Isso também é o principal. Mas eu acho que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai colocar regras que vai distinguir o que é um pequeno estabelecimento, médio, um grande, o que vai ter que seguir. Deveria fazer isso. Mas, enquanto isso, é você minimamente usar esses princípios da lei aí no seu negócio, que eu acho que é a melhor coisa. Já pegando um gancho nessa fala que tu fizeste, tem uma pergunta da Victoria Mello, que ela está falando, ela está agradecendo, né, pela palestra, falando que foi excelente a exposição, e ela pediu se tu poderias aprofundar mais sobre o tema Privacy by Design e mencionar alguns casos práticos e exemplos, se possível. Então, o que é o Privacy by Design? É um termo que foi criado, inclusive, no Canadá, que é quando você desenha a tua ideia, o seu projeto, é justamente você ter todas as características feitas de modo que respeitem a privacidade, né? Então, aí depende, enfim, você vai falar, depende de cada projeto, mas aí você tem que ver, por exemplo, você minimizar a coleta desses dados, você só coletar os dados mínimos necessários. Então, vou dar um exemplo bem banal, assim, para a gente não sinalizar. Eu vou, até coisas nossas, né? Eu vou fazer um site de inscrição para eventos.
Eu preciso pegar o quê? O nome e o e-mail para te notificar, para te mandar o certificado. Mas não, daí você vai no site, pede CPF, endereço, telefone. Por que que eu preciso tudo isso? Não preciso para nada. Então, para minimizar o uso dos dados, quando eu fizer um evento, um site, eu não preciso recolher tantos os dados. E isso tem uma série de, ou várias questões, por exemplo, os dados que eu pego, quanto tempo eu preciso estar com esses dados? Eu só preciso estar com esses dados durante o evento para mandar o certificado, depois eu não vou precisar mais. Então, eu já programo o meu sistema para que o ciclo de vida dos dados eu haja o total e absoluto descarte desses dados. Assim que acabar... então, assim, quando você desenha o seu negócio, e aí eu vou ver, nem sei se eu tenho eu vou mandar alguma coisa de leitura mais pesada, mas basicamente você desenhar o seu negócio de forma que você minimize, né? O que a gente também fala que é o privacy by default, né? Que é o seguinte, por exemplo, no aplicativo, normalmente você tem as questões, se você quer dar dados, você tem que ser ativo e dar os dados, e não você ter que pedir para tirar os dados, ou você tem que desclicar as autorizações, né? Você quer que os dados, às vezes, você entra, já está clicado, uma configuração do aplicativo, eles são automáticos, você tem que tirar do aplicativo que você não quer geolocalização, você não quer não sei o quê. O aplicativo tem muito isso. Ele está desenhado para pegar geolocalização. E se você não quiser a geolocalização, você tem que entrar nele e tirar. Não, você desenha o seu aplicativo de forma que ele já não esteja clicado a geolocalização. E, eventualmente, se você quer autorizar por alguma função dele que ele te localize, você tem que ir lá e pedir e dizer que pode. Então, é outra questão. E você desenha um aplicativo de modo que ele respeite sua privacidade pelo desenho dele em si, né? E não você tenha que ficar pedindo para tirar, para sair, etc, né? Esse é um exemplo, mas aí eu posso mandar também alguma dica de texto, eu acho que livro, eu não tenho nenhum aqui que eu me lembre disso, mas eu tenho textos e materiais que eu posso mandar. Então, Estou até respondendo aqui no chat para o pessoal dizendo que a gente vai postar as tuas indicações bibliográficas, que as pessoas podem ficar tranquilas. Depois só tu me manda uma foto dos livros e aí eu já posto, né? E comento com todo mundo. E aí eu acho que temos mais perguntas, né, Júlia? Temos mais algumas. Vou passar para a próxima, então. A Karen Regina perguntou como será comprovado que a empresa garante a proteção de dados. Eu vou falar junto com a próxima, que é o seguinte, que é o que tem a ver. A lei prevê medidas a serem tomadas em caso de vazamento de dados. Por quê? Na verdade, a lei, ela também prevê um princípio de boa-fé, que é o seguinte, em geral, a lei, ela não prevê que a autoridade vá nas empresas e vá se certificar que você tomou todas as medidas necessárias para a produção de dados, como funciona também a lei na Europa. Na verdade, a lei dá um guia de como eles devem ser usados e você deve usar. A partir do momento que tem uma denúncia ou que tenha um vazamento, e o principal modo de sanção são os vazamentos, que tenha um vazamento, a autoridade vai lá e você tem que comunicar a autoridade do vazamento e a autoridade vai saber o que foi que você fez, se você se adequou à empresa, à lei, para evitar os danos desse vazamento. E as multas dos vazamentos vão ser decididas em qualquer penalidade em relação ao vazamento, que não só multa, tem outras questões, inclusive a proibição de usar esses dados, etc. Tem questões grandes decididas se você tomou as medidas necessárias, que são aquelas questões de governança de dados nessa lei. Então, você fez o mapeamento de dados, porque ela pede que toda empresa tenha esse mapeamento de registro de operações dos dados do controlador, que, né, tem que ter esse registro das operações de dados. Ela está lá ou não, a autoridade não vai ficar olhando todas as empresas, mas a partir do momento que tenha um vazamento, seja denunciado, você vai ter que provar que você fez um mapeamento dos dados, que você fez uma análise do risco do uso desses dados, ponderou, você mitigou os riscos que existiam, né? Ou eventuais riscos residuais, você ponderou que não seriam tão prejudiciais aos direitos fundamentais e por isso que você manteve. Enfim, você tem que tomar... Porque, assim, vazar os dados vão vazar sempre. Não existe dado na internet que não vaze.
Não tem jeito, mas você pode minimizar o impacto do vazamento desses dados para a proteção para as pessoas, né? Isso que coloca. Então, quanto mais salvaguardas você tem, quanto mais você usou todos aqueles requisitos necessários de governança de dados para você ter o mínimo de dados possíveis, você, enfim, descartou durante o ciclo de vida dos dados, enfim, todas as questões, se você seguiu essas questões, a tua penalidade vai ser menor. Para a autoridade de dados, eu tenho certeza que a autoridade judiciária também vai fazer a leitura. Você fez todo o possível para resguardar os dados, mas eventualmente teve um vazamento que não foi culpa sua. E aí, é claro que é previsto também que você tem que abrir uma investigação interna para saber como esses dados vazaram, o que foi feito de errado, enfim, tem que tomar todas as medidas necessárias. Então, a lei prevê sim essas medidas, né, de vazamento de dados, e assim, a garantia que a empresa vai seguir a LGPD geralmente vai ser, né, você, por exemplo, quando você usar o direito do titular e pedir suas informações, porque o titular tem direito a pedir a exclusão, não só a exclusão dos seus dados, né, saber quais os dados tem, como retificação dos dados. Então, você vai saber se ela está cumprindo ou não. Existem os anúncios de privacidade, a questão dos cookies no site. Aí você já sabe, por mais que na autoridade não foi lá fiscalizar, quando você entra, você tem autorização específica, se você vai poder usar tal cookie, não vai usar tal cookie. Então, também o consumidor ou a pessoa que está tendo acesso àquela serviço, enfim, daquela empresa, vai saber se realmente teve ou não. Né? E é isso, os grandes vazamentos ou algumas denúncias que serão investigadas aí na questão do uso de dados, como, por exemplo, foi o caso do Zoom que teve. Mas, geralmente, a gente brinca, né, com as empresas, que geralmente a gente fica sabendo de questões em relação aos dados com esses vazamentos. Daí que você vai atrás para penalizar, para arrumar, etc. Né? É muito difícil você saber antes de vazar ou ter algum problema. Quer dizer, pode ser que tenha alguma empresa cheia de problema lá, mas se não teve um vazamento, ninguém descobriu um vazamento, ou ninguém denunciou, ela pode, enfim, continuar lá daquele jeito, cheio de problema. Isso pode acontecer sim, né? Porque a gente não tem enforcement para fiscalizar, entrar em todo mundo e ficar fiscalizando. Mas a gente também trabalha um pouquinho com a boa-fé, e eu tenho certeza que as grandes empresas, tanto as big techs quanto aqueles setores sensíveis, por exemplo, como farmácias, esses que a gente fala de saúde, etc., eles vão ter uma fiscalização maior, né? Tem a fiscalização dos órgãos de consumidor também, aí dos grandes magazines, etc. Perfeito. Aí tem essa aqui, né, Júlia, sobre o... A última, Pois é, não sei Sara. até o momento o que vai ser decidido, por quê? Porque hoje estava tendo a votação, eu estava aqui, então eu não olhei como é que foi. Hoje ia votar hoje, o projeto de lei que estava hoje em vigor ia votar se ia manter as penalidades, segundo o relatório, né, que hoje de manhã entrou na pauta da Câmara, o relator da Câmara mudou o que estava no Senado, que era só para janeiro. Isso saiu do relatório que ia ser votado agora à tarde na Câmara, ele tirou isso, então a Câmara ia aprovar somente com as sanções para agosto e tirou a questão de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, então, em tese, se for aprovado hoje, da maneira que estava o relatório, até às 11 da manhã, que foi a última vez que eu li, não estava 1 da tarde, ainda estava lá o mesmo relatório, entraria em vigor, de acordo com essa votação, em agosto, e as penalidades só em agosto do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, tem a MP, que muda para maio de 2021, que também está em tramitação. E hoje é o que está em vigor. O que está rolando é um PL. Então, se você... Qual o prazo de entrada de vigor da lei? Hoje é a MP, que é em maio de 2021. Mas o próprio relatório da Câmara diz que, quando da votação da MP, o Congresso irá decidir se mantém o prazo para mais, se vai para janeiro, enfim. Então, a gente não sabe, está uma confusão nisso, e a gente vai saber só depois que votar realmente MP. Né? Também se vota uma lei, depois o que vale, né? Se a lei é votada antes, né? Porque como a lei a 1179 modificou na Câmara, ela vai ter que voltar para o Senado para ratificar o que foi votado. Então, a gente nunca vai saber, hoje não tem como saber se é MP ou a lei que vai sair antes ou depois, enfim. Está uma confusão, está ao vivo aqui, eu quero saber como é a votação, mas, a princípio, a MP hoje é o que vale, mas a semana que vem vai mudar tudo.
Gente, então não tem como ser um tema mais atual, né? Extremamente atual. Nós recebemos mais duas questões aqui no QIA e temos outra no chat também. Tem o Eduardo pediu, ele comentou assim: sou estudante de Direito da UPM e pretendo realizar uma iniciação científica na área de direito digital e gostaria de sugestões de temas e de doutrinas para fins de aprofundamento de estudos. Eu sei que tu comentaste sobre isso ao longo da tua fala, e tu fala, tu foi falando, foi dizendo, isso é muito legal, isso é muito legal. Assim, se tu pudesse delimitar, de repente, 3 pontos da lei que os alunos pudessem se apegar e dizer, olha, isso aqui é uma coisa que vocês poderiam estudar e tem já alguma coisa escrita, porque também, como o tema é muito novo, não adianta eles quererem escrever alguma coisa na graduação sem ter nenhuma doutrina para poder se fundamentar, né? Daí eles ficam realmente perdidos aí. Então, pois é, a gente tem uma doutrina de uma lei que não está em vigor, então é super difícil. Que a gente fala, né? A gente tem decisões judiciais que citam a lei, mas a lei não está em vigor. Porque tem outra coisa, porque eu acho que se a lei ficar lá para frente, a lei pode ser mudada, porque é muito mais fácil você mudar uma lei que não está em vigor do que você mudar uma lei que está em vigor. Então, isso não quer dizer que a lei vai entrar em vigor com essa redação. Então, para falar da lei em si, enfim, você vai... E a doutrina também não é muito extensa, porque é uma lei que não está em vigor. Você está fazendo doutrina de uma lei que não está em vigor. E tem decisões judiciais que citam, né, a lei, mas sem ela estar em vigor, né? Então, isso é super complicado. Aí depende muito também da área do direito que também você gosta. Eu acho os temas mais quentes. Eu acho que com a história, por exemplo, da pandemia, a gente tem uma questão de quando teve 11 de setembro, a gente teve um aumento muito grande na questão do uso de dados para vigilância, que foi o caso do Snowden, que enfim, estourou aí, da NSA, tal. Mas eu acho que com a pandemia a gente tem... a gente está vendo no mundo aí essa questão crescendo, né? Porque hoje a segurança pública hoje, depois, né, de tudo que passou, também vai se tratar da segurança biológica, né? A questão de saúde pública vai estar dentro da questão de segurança pública, isso daí vai estar junto, a gente vai ter esse controle aí sanitário e biológico junto e vão aumentar os mecanismos de vigilância e controle relacionados à questão da saúde, né? Que a gente fala que o 11 de setembro mudou porque agora você começou a ter uma série de requisitos. Antes, eu lembro quando eu entrava em avião que eu não falava nem apresentar RG. Desse tempo não vou me alongar nesse... Enfim, e foi criado, por exemplo, já uma série de mecanismos. Eu tenho certeza que vão criar outra série de mecanismos para você ter... Assim, o que fala é o seguinte, alguns países podem criar um aplicativo para te acompanhar de certa maneira antes de você conseguir um visto, para que, por exemplo, tenha a sua temperatura medida 15 dias antes, etc., né? Para você poder entrar num país. Enfim, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Eu acho que a vigilância é um tema super legal para estudar. Aí eu acho assim super quente, se você gosta de direito criminal, se você gosta de teoria e tal, eu até indicaria, que depois eu vou mandar, que são 2 básicos assim da vigilância, mas aí a gente não tem muita coisa em português, que são esses Surveillance Studies, né, que isso aqui é um guia assim do que tem clássico sobre vigilância, mas eu mando depois aí para vocês, não sei se está iluminado o suficiente para fazer. E tem também esse outro guia que é sobre vigilância, que eu acho que é a quem quer estudar questões ligadas à democracia, direitos humanos e tal. E aí tem um monte de aspecto. Reconhecimento facial é um assunto super legal de se falar, porque tem decisões judiciais, tem um debate super interessante e estão cada vez mais se usando e se discutindo muito menos do que devia, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Moro aqui no Rio, mas em São Paulo teve esse caso do metrô. Por exemplo, mas São Paulo também tem umas câmeras, né? Imagina, a Rio Luz, que é a empresa de luz que é ligada à Secretaria de Obras, fez uma licitação que incluiu câmeras com reconhecimento facial na rua. Então, reconhecimento facial, você passa na rua, algum aparelho, olha, qual é o teu nome, um monte de dados seus. Você imagina a exposição que é. Você anda na rua, reconhecimento facial, Adriana, ela é professora da PUC, é não sei o quê, alguém tem. Isso é o seguinte, é uma empresa terceirizada da Secretaria de Obras que está tendo acesso a todos esses dados. Você imagina você sair de casa
e tem um técnico da empresa da Rio Luz, que é ligado à Secretaria de Obras da Prefeitura do Rio, que vai olhar e vai saber que você é Adriana, que você é professora, que você é da OAB, que vai ter todos os dados aqui na palma da mão. É super aí complexo. Eu acho que é um super tema, eu mando. Eu acho que inteligência artificial, a gente tem muito pouca coisa escrita, né? Não tem um livro assim de doutrina muito, mas tem alguma coisa de artigos e livros de compilando artigos. É muito novo, não tem tanta coisa escrita, mas eu acho que é uma área que vai crescer muito. Então, se você quiser entrar numa coisa absolutamente nova, vai crescer muito. Estudar eventuais regulações na área de inteligência artificial, né? E aí também a questão da LGPD, são um monte de questões relacionadas à aplicação prática da LGPD também, que é interessante, né? Como eu falei, aí você tem um monte de coisa, você tem LGPD em saúde, LGPD em criança e adolescente, LGPD em publicidade, LGPD em tecnologia, então dá para você falar de qualquer tema que você tem algum interesse paralelo, mas como que é a proteção de dados, né? Que a gente está falando assim, de criança e adolescente. Primeiro, é uma geração que vai nascer absolutamente exposta à internet. Enfim, tem toda uma discussão do excesso de compartilhamento do cotidiano das crianças pelos pais. É uma questão, né, que é super discutida. A outra questão é isso, de repente, todas as crianças estão tendo aula online. Qual proteção que elas, né, todas não, né, muitas crianças estão tendo, qual proteção que elas estão tendo aí? Porque todo o seu desenvolvimento escolar está sendo aí exposto na rede, gravado, sei lá, né? A gente nunca teve isso, a gente não sabe as consequências disso. O que se pode fazer para proteção de dados dessas crianças? E que essas escolas, esses sistemas educacionais vão fazer isso. Todas as crianças se expondo absolutamente, tem todo o seu desenvolvimento educacional se expondo. Enfim, a questão do adolescente, que também é uma questão que não está bem resolvida na lei. Mas aí tem a questão, enfim, de saúde, educação, enfim, tudo. Então, LGPD mais aquele tema que você gosta de tratar, né? Eu acho que também é legal, porque aí você especifica, você fala uma coisa da parte geral, mas específico do tema que você gosta do debate. Então, eu apostaria nesses 3 temas. Resumidamente, o Eduardo tem muitas opções, né? Ele pode escolher a área que ele quer e a partir da área que ele mais gosta, ele procura dentro da legislação como aquilo é visto dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. E aí, Júlia, temos ainda mais 2 perguntas. A gente tem uma no QIA, do Éder Siqueira. Olha que felicidade, alguém falou que fechou o tema com satisfação agora. Ai, tá vendo? Que legal, né? Isso é demais. Obrigada, Alessandra. Ele falou assim, já ouvimos sobre guerra química, entre outras. A doutora acredita em uma guerra mundial de dados, dada a sua importância estatal? Então, a gente tem aí 2 aspectos, dois aspectos super importantes. Um é isso mesmo, de vazamento de dados, você entrar em sistema. Porque assim, gente, você entrando num sistema, por exemplo, numa fábrica, você pode, além de roubar os dados de segredo industrial, etc., você pode mudar totalmente. Cada dia mais a gente está usando inteligência artificial, mas assim, muitas máquinas, programação da máquina, programação da logística. Então a gente viu até caso, por exemplo, disso, né? De alguém sabotar uma fábrica entrando no sistema e mudar toda a logística de entrega daquela fábrica. Estou dando um exemplo. Mas imagina isso colocado à segurança nacional, né? Você sabotar aí desde, enfim, qualquer coisa, né? E com a internet das coisas e tal, cada vez mais. A produção industrial é completamente... você consegue modificar tudo, né? Você modifica desde de apagar um sistema e não conseguir andar, como cada dia mais a gente tem a produção automatizada, né? Então, você pode atrapalhar a distribuição de comida no país, a distribuição de bens essenciais de um país, a própria produção de bens, né, de aço, petróleo, etc., num ataque cibernético. Então, você pode ter efeitos concretos na vida das pessoas, além de, enfim, mudar dados de governo, benefícios, dados bancários, enfim, né? Vazar dados que modifiquem, que causam crise.
econômica, modifiquem a economia, e ao mesmo tempo tem a coisa da manipulação, né? Tem aquela história de que houve interferência russa nas eleições americanas por meio de manipulação psicológica de redes sociais. Então, é isso, né? Aí você, quem está por trás de um monte de coisa? Por que as pessoas não querem que as pessoas vão se vacinar contra a Covid? Então, assim, você pode ter manipulações, inclusive, de ânimos e tal, para você espalhar um terror contra, por exemplo, uma vacina de Covid. Aí você se espalha, aquele negócio pega e você não consegue controlar uma pandemia num país, né? Ou as questões de eleições. Hoje a gente tem aquele deepfake, né, que a gente chama, que é você entrar você consegue hoje fazer eu falando e não sou eu, né? Você gravar meus movimentos. O Bruno Sartori faz muito isso, né? E é impressionante, porque fica perfeito, né? É assustador. Pegar dos líderes ou de políticos e tal, e daí você nunca sabe se é verdade, se é mentira e tal. Imagina as consequências para a democracia disso. Então, sim, assim, a possibilidade de ataques cibernéticos, tanto de boicotar todo um país, de boicotar a economia de um país, a produção do país, quanto a questão da democracia em si, da desinformação, ou então de utilização de fakes para bagunçar todo o sistema. Então, certamente, isso é uma vulnerabilidade que tem que ser trabalhada, cuidada, e está claro isso, né, para todo mundo, que realmente a gente tem, hoje tem o perigo biológico, sanitário, que é muito interessante, né, uma das coisas que eu aconselho, né, quem quer trabalhar com tecnologia também é ler muito de vários outros assuntos que possam trazer um repertório, que é, por exemplo, quem falava da possibilidade de pandemia, que ia ser assim, era o Harari, né? Yuval Harari, e eu li até esse ano aquele 20 lições para o século XXI. E ele dizia exatamente, logo não tem uma pandemia de um vírus ainda, mas não porque ele adivinha, porque existiam vários vírus, tiveram alguns ensaios, era só existir um pouquinho mais de contágio daqueles vírus com aquela letalidade que já estava na Ásia, que isso ia se espalhar em todo mundo dizia que isso era uma questão de tempo. Então, assim, você entender, e esse livro é super legal também, acho que todo mundo tinha que ler, não tá aqui, eu tenho que pegar lá, mas é do Harari, 20 lições para o século XXI, que é muito legal, e os dois livros deles são super importantes, né? E além, né, da leitura, uma coisa assim, você quer trabalhar com tecnologia, você tem que aprender a aprender, porque nossa área muda todos os dias. E assim, você tem que se atualizar muito. E assim, parece até uma bobagem falando uma obviedade, mas não, eu conheço várias pessoas de várias áreas que não tem essa coisa de você se atualizar todos os dias e toda hora. E aí você, na área de tecnologia, em uma semana, um mês, um ano, você é absolutamente defasado, que coisas em outras áreas não são. Então, o mais importante é você aprender a buscar as boas fontes, as boas referências, você ter tem que querer se atualizar sempre, senão não adianta você querer estudar qualquer coisa de tecnologia. Se você, aí é outra área, você vai estudar áreas que você não tenha tantas mudanças. A área de tecnologia você tem que estar se atualizando todos os dias. Então, o mais importante é até aprender aonde procurar, quais são as principais fontes, essas coisas, do que você se apegar a alguma coisa assim. É claro que tem livros clássicos que a gente usa para estudar alguns aspectos, né? Quando você vai falar de privacidade, quando você vai falar de vigilância e tal, mas você também tem que ter essa coisa de aprender, de atualização, etc. E de estar atento com a tecnologia fora do direito, né? Quando eu falei do Harari, né? Não, que isso é uma função social, política, econômica e de própria tecnologia mesmo, do que está acontecendo no mundo da tecnologia, né? O que está acontecendo no mundo da inteligência artificial. Tem aquele livro do Kai Fu Lee, que está super sobre de inteligência artificial também, que é super interessante para saber como a China deu um salto com a inteligência artificial, porque a gente tem que olhar para a China. Eles tudo vai chegar antes lá e depois, assim como a pandemia, chega antes lá e vai passar o mundo. Esse é o nosso mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, se a gente não olhar para o que está acontecendo na China, a gente vai ser soterrado por tsunamis, né? Se a gente tivesse olhado todos os epidemias que como foram lidadas anteriores, a gente tá, tanto é que assim, a Ásia lidou melhor com a pandemia
e controlou a epidemia melhor, porque ela já tinha instrumentos enfim, know-how, porque já tiveram outras recentes muito graves, a China, a Coreia, etc., Singapura. Então, elas usaram todo esse know-how que tinham antes para agora, né? E a gente tem que olhar exatamente o que a China está fazendo, como ela está fazendo, porque isso aqui vai chegar aqui. Claro que tem outros países, tem que... Né, a área de proteção de dados, a gente bebe muito na teoria e no que está fazendo a Europa, porque tem uma tradição cultural, porque o Brasil não tem uma pressão de privacidade de proteção de dados, assim como os Estados Unidos também não tem, né? Tem, né? A Califórnia tem uma lei própria, ainda não tem uma lei nacional, mas não é uma cultura que a gente tem aqui nas Américas, né? Uma cultura que veio da Europa, e não tem na Ásia, por exemplo, que são sociedades mais coletivas, né? Mas assim, então proteção de dados, a legislação que está acontecendo, a gente tem que olhar para a Europa, a tecnologia que está acontecendo, vamos olhar para a China, né? E o Vale do Silício. Uhum. Não, sem dúvida. Acho que agora, então, a gente faz a nossa última pergunta, né? E já agradecendo aqui, agradecendo muito a manifestação da Alessandra, ficamos muito felizes. A Alessandra comentou aqui, comecei o nosso encontro sem muita expectativa sobre me achar no meu TCC. Meu tema está fechado em LGPD e aplicação prática na publicidade. Muito obrigada mesmo. Muito legal isso, né? É muito gostoso, porque quando a gente planeja esses eventos, quando a gente pensa esses encontros, a gente pensa justamente nisso, nas pessoas que serão alcançadas por esse conhecimento. E aí dá uma sensação de, poxa, né? Funcionou, deu certo, que coisa boa. Então, Alessandra, você tem que ler a Shoshana Zuboff, que ela vai eu não estou aqui com o livro dela, está lá na biblioteca, mas ela não tem livro publicado em português, o livro dela é em inglês, mas isso é outra coisa também, quem está trabalhando com tecnologia, se não ainda é fluente em inglês, corre atrás, porque você vai precisar de ler tudo em inglês, tudo, muita coisa, mas também não deixe de fazer se você ainda não é fluente. Você vai correr atrás para estudar, que você vai precisar para qualquer área, né? Para a vida você vai precisar, mas você vai botando no Google Tradutor e vai lendo também as fontes que tem, as publicações, tem que ler mesmo, tem que trazer isso. Shoshana, sobre publicidade, ela mostra como que o Google AdWords, como o Google mudou a questão da publicidade no mundo inteiro, a lógica, né, da publicidade, e aí o que é o mercado novo que criou. Então, é super legal ler a Shoshana e que ela é bem didática e são bem densos os textos dela. Legal. Vamos lá, Júlia? Sim. A Vera ela falou aqui, doutora, num mundo tão globalizado, quando os dados estão aí tão disponíveis, como descobrir a autoria do vazamento de dados, se a empresa não relatar esse vazamento? Pois é bem difícil, porque assim, a lei prevê que a empresa tem prazo para notificação. Aí, se você não notifica, você tem umas penalidades. Em geral, a gente descobre vazamento de dados. Existem ONGs e coletivos que ficam buscando vazamento de dados para denunciar isso. Eles têm sites, etc. Um até famoso, ontem eu estava entrando que vazou, que eles pegaram todos os dados, eu peguei e entrei no arquivo, mas era tanta confusão do volume de dados que eu nem entrei que vazou dados do Hospital Militar. Enfim, propositalmente, né? Por causa, enfim, mas assim, normalmente, quando a gente brinca, a empresa, normalmente, não, hoje em dia, deveria ter uma equipe de segurança de informação, principalmente que tem muitos dados, que detectasse esse vazamento de dados. Normalmente, hoje a gente não tem. Normalmente, a própria empresa sabe quando liga alguém, ou da imprensa, ou de um blog e tal, falando, vazou tais dados e tal, e mostra isso. E aí a empresa corre atrás, né? Então, assim, é claro que vai ter um monte de vazamento de dados que a gente nunca vai saber e não vai saber. Né? Outras vezes a gente vai saber porque começaram a clonar o nosso cartão, não sabe, provavelmente porque alguém roubou dados de algum banco de dados, vendeu na web ou começou a usar e está usando seus dados. Né? E outros vão ser noticiados. E tem esses coletivos, meios de comunicação, etc., são só sobre vazamento de dados. E eles fazem muitas denúncias em relação a isso. Então, é muito difícil saber, porque muito dado e muito vazamento sempre, a gente, né, e às vezes vaza e também ninguém usa, não tem, às vezes um vazamento pode não ter efeito nenhum, vazou, tá lá, mas não usou,
mas a partir do momento que esse dado é usado de alguma forma, em geral, você vai acabar sabendo depois. Às vezes não vai saber como que foi vazado e quando, né? Em tese, as empresas com muitos dados têm que ter uma equipe de segurança de informação forte que consiga detectar isso. Nem sempre isso existe ou é possível. E aí você vai, essas coisas, não tem jeito. Por isso que a lei LGPD fala muito em minimizar os dados armazenados, porque sabe que o vazamento é inevitável. Então, já que inevitável, se vazar, que ele cause o mínimo dano. Então, para que você tem uma quantidade enorme de dados bancários, de dados isso, de cada da pessoa, que você não está precisando, que você não vai precisar, que você não precisou para fazer aquela relação? Esse vaso, quanto mais dados vazou, o prejuízo é menor. Então, no último caso, você ter o mínimo de dados possíveis pelo mínimo de tempo possível é melhor, porque quando vazar os dados vão ser menos dados, porque os outros você já descartou, e aqueles dados vazados vão ter menos coisas para se usar, né? Então, quanto menos informação você tiver lá dentro, melhor. Só para não deixar de fazer aqui a pergunta do Eduardo, ele comentou aqui, como você soube que gostaria de trabalhar com direito digital? Como você viu essa nova área na sua graduação? Eu não vi na graduação, não. Eu vi depois. Depois, não vou falar. Até porque, enfim, eu, na verdade, eu na graduação eu me especializei em penal, né, que eu estudei na LAC São Francisco, lá você tem 5 áreas de especialização em penal, mas eu sempre trabalhei com regulação, direito administrativo, direito público, e sempre gostei muito de direitos humanos, e aí fui. Mas aí eu comecei a me interessar por tecnologia na vida, né, assim, de entender, de ler, de gostar de tecnologia, mas eu nunca tinha juntado isso. E aí, uma hora eu resolvi juntar. Inclusive, uma das questões que eu resolvi juntar foi a demanda, que eu tive demandas, né? Uma, porque meu ex-marido trabalha com isso, começou a me pedir, faz isso para mim. Eu comecei a estudar para ajudar ele, comecei a gostar de estudar. Outro que eu tive também tive um cliente que é da área de tecnologia, uma dessas companhias grandes da área de tecnologia, comecei a trabalhar com eles e aí na área de regulação, né? Mas aí comecei a estudar mais e de repente fui estudando e me apaixonei pelo tema. Então não tenho uma carreira inteira no tema. Então outra coisa que a gente tem que aprender é isso, né? A geração de vocês, diferente até da minha geração, a gente vai trabalhar com várias, vai mudar, a vida vai mudar muito, vai trabalhar várias coisas, né? Minha geração está no meio, né? Antes a gente tinha um assunto, uma coisa, um tipo de trabalho, que a gente ficava nisso na vida inteira. Né? A minha geração já tem que mudar um pouco. A de vocês, a mudança vai ser muito rápida. Vocês vão ter que mudar de áreas, de tema, de forma de trabalho, de tipo de trabalho cada vez mais, né? Ainda mais na área de tecnologia, né? Por exemplo, né, cada dia mais vai automatizar coisa, vai dispensar o trabalho, cada dia vão criar coisas novas, questões novas para se estudar. Então, vai ser uma coisa muito dinâmica, essa coisa diária. Então, na verdade, você ter uma boa base, um bom fundamento para transitar entre as questões são muito importantes, porque não adianta também. Claro que é bom a gente, né, quando pesquisa, quando faz um trabalho acadêmico e tal, você tem que dar uma focada e tal, e estudar, mas para a vida você tem que ter uma visão grande sobre os fundamentos, os princípios, aquilo que você precisa saber e conseguir trabalhar nessas áreas diferentes aí e mudar, porque a vida de vocês vai ser uma constante mudança de objeto de trabalho e de estudo, porque a dinâmica é outra, a sociedade mudou, e não vamos ter isso aí de você ficar numa coisa, num emprego, num tipo de trabalho, 10, 20, 30 anos. Isso não vai acontecer. Sem dúvida, essa alterou completamente, principalmente para a advocacia, né? Tem muita pesquisa falando que com essa questão da inteligência artificial, muitas áreas, principalmente o conteúdo de massa, né? Contencioso, perdão, de massa, a tendência é que os computadores consigam fazer essas peças mais simples, de respostas mais automáticas, mais automatizadas, e aí a tendência é que muitos dos advogados hoje acabem não tendo mais essa ocupação
quem trabalha, né, com esse tipo de ação, né? Então a gente tem que se preparar realmente para essa nova realidade. Até já fazendo um jabá da nossa comissão, nós temos uma coordenadoria que trata sobre novas áreas da advocacia, justamente para trazer essas novas áreas, trazer esses novos desafios para as pessoas pensarem e já tentarem se planejar e se preparar a partir da graduação para pensar nesses novos ramos do direito que tem demanda, como é o caso do direito digital, como é o caso da área de proteção de dados, porque é preciso pensar em como se diferenciar. Esse é o grande desafio do momento, né? Como você vai conseguir se formar e ser um profissional diferenciado. Não tem como a pessoa se formar e esperar ingressar com uma reclamação trabalhista, sabe? Não, é lógico que existe, sem fazer nenhum tipo de diferenciação, com os advogados trabalhistas são extremamente importantes, mas a gente entende que o mercado comum da advocacia, das grandes áreas, ele já está saturado. Então, é preciso que os acadêmicos que estão se preparando hoje, que eles se preparem para essas novas áreas, para essas novas demandas, e que tem poucos profissionais qualificados, né, para ocupar esses espaços. Exatamente. A própria implantação da LGPD, por exemplo, a gente hoje tem um monte de sistemas que supostamente querem, enfim, acham que resolvem a questão da implantação do projeto numa empresa. É claro que não resolvem, né? Uhum. A gente tem que estar claro isso, né? Mas se a gente achar que a gente é só seguir lá um roteirinho de conformidade e não ter e implementar, praticamente daqui a pouco a inteligência artificial resolve. Então você tem que entrar nos grandes debates, nas grandes questões, nas questões que são importantes a gente. Então a própria área de proteção de dados também tem a possível automatização das coisas que são padrão. Então, o que não é trabalho repetitivo padrão, é isso que a gente tem que entrar. E, assim, tem que ser dinâmico e tem que aprender, porque a cada hora aprender uma coisa nova, uma área nova. Isso foi fantástico. Essa tua fala foi fantástica. Tem que aprender a aprender. Isso é a nova realidade. E acho que, e ouso dizer que eu acho que em todas as áreas, sem dúvida na tecnologia é uma coisa diária, né? Mas todas as áreas as pessoas precisam se dispor, ter essa predisposição. Isso é próprio da advocacia, né? O que diferencia o bom profissional daquele profissional que será invariavelmente ultrapassado é aquele profissional que gosta de estudar, que gosta de aprender e se atualizar. E aí, para encerrar e não deixar o Thiago sem uma resposta, ele perguntou aqui, Estela, o que tu consideras, se tu acha que seria necessária uma compilação codificada das leis para a internet, para a proteção de dados, como são codificados o Código Civil e o Código Penal? Aí encerrando as nossas perguntas, mesmo que mandem mais, porque a gente já está aí com o horário estourado. Então, como a gente tem hoje alguma coisa no direito consumidor, que é, né, que tem mais forte, e tem alguma coisa em legislação expressa, porque qual que é a questão, né? Hoje tem a LGPD, que seria uma lei que consolidava mais ou menos de modo uniforme, porque a gente tem áreas reguladas que tratam de uso de dados. Então, por exemplo, toda a área de saúde tem uma legislação enorme de regulação de dados na área da saúde. A área da educação também, a área de seguros também. Então, a área de Banco Central, todas as transações bancárias você tem uma série de normas que você vai tratar de proteção de dados, né? Porque você, por exemplo, a gente fala assim, não tem que descartar os dados. Não, mas a norma do Banco Central diz que você fez uma transação financeira com cartão de crédito, você tem que manter por 5 anos. Mas o que precisa? Tá lá, tem a norma dizendo o que você precisa guardar, como você precisa guardar. Enfim. Então, a gente tem um monte de questões regulatórias, mas também são questões dinâmicas. Então, não dá para você botar aquelas regulações que estão em IN, normativas de diversos níveis aí, em lei, porque você vai engessar, né? Então, e aí assim, então acho que não faz sentido também fazer um código com essas todas essas regulações de diferentes níveis de regulação. Tem concorrencial, enfim, tem várias questões de outras áreas que você vai ver a proteção de dados e privacidade, né? É muito dinâmico, né? E são muitos detalhes, é muita especificidade em cada uma das áreas, né? Cada setor tem sua regulação própria
e decisões dos seus, das suas agências, dos seus órgãos de controle, assim como o direito de consumidor. Então, eu acho que não fazer um código e tal, acho que não seria o caso, né? Mas, de certa forma, a própria LGPD, ela uniformiza mais ou menos isso em âmbito de legal. Apesar que isso, ela sempre ressalva, você tem que cumprir as obrigações regulatórias setoriais. Sim. A LGPD não te exclui disso, né? Você tem a LGPD mais as questões regulatórias de cada do seu setor de produto, serviço e de trabalho que você tem que seguir. Mas também a gente tem que ver aí como é que funciona e não engessar também, porque você vou colocar em lei questões que envolvem tecnologias, é muito melhor ter aqueles princípios na lei defendidos, etc., um mínimo regramento, e depois você regulamentar, e depois você ver como vai funcionar na prática, do que você engessar alguma coisa relacionada à tecnologia de lei, porque aí semana que vem já está defasado. Ai, sem dúvida. Bom, Estela, a gente tomou demais o tempo da tua tarde, tu tá aí ansiosa para saber como foi a votação e eu quero te agradecer muitíssimo pela tua participação aqui. Veja quanta diferença tu fizeste na vida desses acadêmicos que nos acompanharam hoje e dos outros tantos que irão acompanhar essa tua fala através do canal do YouTube. Posteriormente, esse vídeo será postado no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Então, diversos colegas e acadêmicos irão ter acesso também à tua fala. Então, agradeço muitíssimo em nome da Comissão do Acadêmico de Direito e em nome da OAB de São Paulo pela tua participação nesse evento, nessa tarde de hoje. Agradeço a Júlia por todo o suporte, pela presença, pela participação também. E a todos vocês, quero aproveitar para deixar um convite também para que estejam conosco amanhã novamente às 15 horas. Vamos ouvir o professor Adilson Moreira, que vai tratar sobre o tema direito antidiscriminatório. É um novo ramo do direito, o próprio professor cunhou essa expressão, então assim como foi a palestra da professora Estela, a dele também absolutamente imperdível. Então eu espero vocês amanhã e sobre todas essas indicações que a professora fez, depois ela irá nos passar, ela pode só passar uma fotinho dos livros e nós vamos postar no nosso Instagram. Então, nos sigam lá, acadêmico.oabsp, ok? Nós temos um Instagram e temos uma página no Facebook. Esperamos vocês lá. Mais uma vez, Estela, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi maravilhoso, foi extremamente produtivo. Agradeço muito mesmo, viu? Uma boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, vamos saber como é que eu falei agora. Agora é hora da gente se atualizar. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa Muito tarde. obrigada. Tchau, tchau.